Olá, muito bom dia, graça e paz. Estamos aqui neste canal para mais uma meditação nessa quarta-feira para casais. Antes de tudo, vamos começar com a oração por meio deste louvor maravilhoso. Senhor nosso Deus e Pai, nos inspira pelo Teu Espírito para que venha fluir algo diferente para pessoas que ainda não entenderam o que é a doçura do amor, a singeleza do sentimento do amor verdadeiro. Em nome de Jesus, para a tua glória, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Muito maravilhoso. A alegria e o amor de Deus dentro do coração. Como é maravilhoso. Se todo mundo soubesse, experimentasse como o amor de Deus lindo dentro do coração. É sigiloso, cheio de paz, de carinho. A vida sentimental de muitas pessoas seria tão diferente. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos meditar hoje de forma diferente. Sem tópico, sem pontuação, sem nada. Olha só o tema. Abigail, sobre Abigail, vamos falar, mas o tema é este. Abigail, não, Mical, uma das filhas de Saul. O orgulho e a rebeldia, vírgula, um empecilho para o amor. Como tem acontecido isso? Desde que foi feito o homem até agora. E sempre será assim. Mas por quê? Por causa da insubmissão, por causa de não buscar em Deus um coração cheio de singeleza, de carinho e de compreensão e de afeto verdadeiro, de um para com o outro na vida a dois. O orgulho e a rebeldia, um empecilho para o amor. O orgulho, como temos falado aqui, é uma semente diabólica do mal. Todos aqueles que se deixam levar pela vontade própria, corre perigo de colher essas sementes. Orgulho e rebeldia. Foi assim que se conduziu a filha de Saul. Não tinha boas procedências, porque o pai também deixou muito a desejar. Deus escolheu Saul, mas deixou a desejar, porque a vontade própria, quando o ser humano dá lugar, se afasta daquilo que é mais precioso que Deus tem para cada um de nós, quando nós agimos com a humildade de espírito. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 16. Vamos falar sobre isto nesta manhã. A trajetória do que aconteceu com Mical. Sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei que ia balhando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Olha só, o desprezou no seu coração. Sublinhe essa palavra. O desprezou no seu coração. Não pode ser assim na vida dois. Ninguém pode querer ser melhor do que o outro e o desprezar. Isso não é bom diante de Deus. E introduziu a arca do Senhor e puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe amara e ofereceu Davi. Quando a pessoa, na vida dois, pense bem nisso, quando você
não está bem espiritual, você é uma pessoa amarga, você é uma pessoa que trata as outras com desdém, você não tem satisfação da vida, de alegria, uma alegria verdadeira. Pense bem nisso. Todo aquele que tem a alegria, o amor de Deus, ele é feliz, ele destila bom humor, ele é uma pessoa doce. Assim é a pessoa que está preparada para viver um relacionamento a dois. Ele tem que ter essa doçura, ele tem que ter um bom espírito, maleável, agradável e feliz. Era isso que Davi tinha. O Espírito de Deus. Quando é verdadeiramente o Espírito de Deus, a palavra diz claramente no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22, a pessoa tem paz, alegria, felicidade, doçura, tudo é isso e muito mais. Mas vamos continuar aqui. Acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo, repartiu todo o povo, e desde os homens até as mulheres. Voltando Davi para abençoar a sua casa, preste bem atenção, voltando Davi para abençoar a sua casa, o homem e a mulher de Deus sábio, prudente, vela primeiro para cuidar de sua casa e abençoar. Olha só o que aconteceu. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo hoje aos olhos das servas de seus servos, como se vergonha e descobre qualquer dos seus vadios. Tratou a Davi com desdém. Mulher sábia nunca age assim. E achou isso vergonhoso. Mulher sábia, ela pondera as palavras, ela tem doçura no agir, da mesma forma o homem, de agir um com o outro, com doçura, não com amargura. Então, quando a pessoa é amarga, é porque tem algo que precisa ser tratado. Às vezes vem da cultura dos pais, às vezes vem de feridas passadas e não tratou, porque não procurou a solução correta. A palavra de Deus, ela sara, ela cura quando ela é falada com verdade, por homens que ensinam ela da forma verdadeira. Aí sim a cura. Mas enquanto existe meios que podemos dizer assim, com interesse vantajoso, então não vai ser dito uma palavra com verdade e que vai curar aquela pessoa. Tem que ser tratado o espírito e o coração daquela pessoa, senão só vai haver discórdia, descontrole, discordância em meio à vida a dois em um lar. Continuando. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, olha só, perante o Senhor que me escolheu, quando você sabe quem é Deus, você sabe o seu relacionamento, do seu encontro com Deus, nada nem ninguém vai te abater com palavras, porque você está firmado no amor, no encontro de amor que você teve com Deus. Nós não merecíamos o perdão e o amor. Então, quando você faz tudo para agradar a Deus de forma inteligente, prudente, aí olha só o que Davi disse. Perante o Senhor que me escolheu a mim antes que teu pai e toda a tua casa, mandamento
mando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Então Davi disse, antes de tudo, que Deus o havia escolhido. Ele tinha se alegrado aqui perante o Senhor. Tem pessoas que estão sem saber fazer a coisa certa na vida deles. A gente tem que saber servir a Deus e saber conduzir o nosso lar com prudência, com sinceridade, com afeto verdadeiro um com o outro. E Davi estava alegrando-se diante de Deus. Há pessoas que procuram fazer as coisas, até na vida deles, da forma humana, para agradar a homens. Davi estava fazendo para agradar a Deus, diante de Deus. Como há um perigo muito grande em querer agradar os homens e fazer do jeito que os homens ensinam, principalmente na vida deles. Não saber se conduzir de forma coerente, saber priorizar o lar, saber ornamentar, saber como viver o respeito um para com o outro, ter doçura, ter sentimento de verdade, ter a felicidade, a alegria e o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a alegria de Deus promove amor, promove humor e afeto na vida de todo aquele que tem. Vamos continuar. E ainda mais, Davi disse, e ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falastes, delas serei honrado. Então a mulher sábia, o homem sábio, tem que saber lidar para não humilhar os outros, saber respeitar. E Davi era um homem aquebrantado de espírito, todo aquele que verdadeiramente conhece a Deus, é humilde de espírito, é aquebrantado e se humilha diante das pessoas, não é arrogante nem prepotente. E Davi disse isso, me humilharei ainda mais. Então, aqui é um conselho desses simples servos de Deus. Se humilhe, cada vez mais viva a humildade. Se no seu cônjuge existe ainda algumas discordâncias, alguns orgulhos, algo que está precisando refazer em viver o amor, em viver a alegria de Deus. Então se cure, procure se curar, porque todo aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, a gente vê as virtudes do Espírito da alegria de Deus quando a pessoa é quebrantada, quando a pessoa é humilde de verdade, de espírito, é submisso. Essas são as características do homem e da mulher de Deus. É submisso, tem humor, tem humildade de espírito, tem presteza, tem afeto verdadeiro e ela é doce, tem a doçura de Deus e não fica com tratamento de desdém. Não faça isso. Vamos concluir aqui com o último versículo 23. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Assim é a mulher amarga. Muitas das vezes Deus fecha a madre, não é honrada por Deus, porque a mulher que despreza o seu esposo, despreza o seu lar, despreza a sua casa e o temor a Deus, jamais poderá ser feliz e ter herança. Então, entenda bem isso. Se há algo que
reflete amargura, falta de amor em sua vida, tanto homem como mulher, trate isso. Deus nos fez para ser felizes, para ter bom humor, felicidade. Porque quem tem o Espírito de Deus, vai fluir naturalmente a doçura no seu tratamento, a alegria no seu olhar, o sorriso estampado nos seus lábios, no seu rosto. Naturalmente é uma pessoa alegre e de bom humor. E assim, agindo assim, na vida dois, terá sempre a alegria no lar, na convivência. Vamos falar com Deus, agradecer, concluindo na voz desse lindo louvor dessa serva de Deus. Que o seu alvo, o meu alvo, seja sempre a graça de Deus. Porque quem tem o Espírito de Deus, essa graça, tem luta, você vai ter luta no lar, na vida dois, mas haverá felicidade e haverá vitória. Vamos falar com Deus. Ó Senhor, nosso eterno Deus, flui, meu Pai, derrama o bálsamo e faz a quebrantar, dilacera corações que são pedras, que há cheio de tristeza, feridas, mágoas, decepções do passado e ainda estão dentro do espírito. Por isso essa tal pessoa não consegue ser feliz, não consegue ter doçura no seu espírito, não consegue ter um sorriso de felicidade estampado em seus olhos. Seus olhos não brilham, meu Pai, porque há uma dor na alma, há uma tristeza do passado. E nós oramos aqui que o Senhor venha estender tua mão de misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ótima terça-feira. Procure ser humilde diante de Deus, se derramar. Olhe para dentro de você e veja o seu exterior. Como está? A palavra de Deus diz em Provérbio que quando colocamos a nossa face em as águas, reflete o que somos. Veja bem isso. Olhe para dentro de você. Olhe agora nas suas atitudes. Se há alguma coisa que impede de você ter um sorriso, você ter doçura no seu tratamento e seus olhos brilhar e dar um sorriso com toda naturalidade, com um sentimento verdadeiro de uma alegria de Deus sincera. É isso que precisamos sempre nos estar reavaliando. Deus abençoe, ótima quarta-feira e Deus sare a sua vida, se assim precisar. Deus te renove, te restaure. Seja muito feliz, o seu coração, sua mente, seus olhos, haja na sua alma um desejo, um prazer da alegria de Deus, contagiando o seu ser. Ótimo dia.